Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. É o último versículo desse capítulo. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Todo mundo achou? Sim? Então diz assim a palavra do Senhor: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Essa é uma constatação feita pelo evangelista Lucas. Não há discussão, acho que o texto é bem claro, não deixa nada subentendido. O texto ressalta que Jesus, enquanto menino, e nesse contexto já um jovem, para o judeu, aos 12 anos, iniciava-se a idade adulta. E aqui nesse versículo, ou esse versículo, está dentro do seguinte contexto. É o momento em que Jesus vai a Jerusalém, está em Jerusalém. Um judeu, ele que estivesse próximo de, pelo menos a 30 quilômetros de Jerusalém, ele deveria ir a Jerusalém pelo menos uma vez, uma festa de Páscoa, da Páscoa. E muitos judeus tinham essa esperança de poder participar desse momento pelo menos uma vez em sua vida. E esse texto está naquele contexto mais abrangente em que Jesus se perde dos seus pais. No retorno para sua casa, ele não mora em Jerusalém, ele está em Jerusalém e ele está... Era comum, então, ao retornar para casa, as mulheres irem à frente, com um grupo, os homens saíam no outro momento, em determinado momento se encontravam com aquele grupo de mulheres, viajavam em caravanas, e de repente, José e Maria se dão conta de que Jesus não está entre eles. O que aconteceu? Onde é que está o nosso filho? E aí começa então aquela, muito provavelmente uma certa aflição no coração. Cadê? Vê se não está ali com a filha de fulano, vê se não está ali com o filho de fulano, vê se não está naquele grupinho e tal. Fulano, você viu Jesus e tal? Imagina, estou aqui fazendo um exercício de imaginação. Mas o fato é que ele não estava entre eles. E aí eles resolvem, então, retornar a Jerusalém. Retornar a Jerusalém para ver se encontram Jesus. E onde é que eles encontram Jesus? Jesus é encontrado entre os sábios, entre os mestres, entre aquelas pessoas versadas a respeito da fé, da relação com Deus, a respeito da Torá. E lá estavam eles conversando com Jesus, todo mundo muito espantado com a postura de Jesus diante dos questionamentos, das perguntas. E eles encontram Jesus ali. Lucas vai finalizar, depois você pode olhar com os detalhes nesse capítulo, mas ele vai finalizar dizendo que diante dos olhos de todos era perceptível que Jesus se desenvolvia bem, que ele crescia bem. E a palavra crescer aqui, ela é tanto usada para a estatura física, né? Ele estava se desenvolvendo fisicamente de maneira saudável, tinha saúde, mas ele também tinha aquilo que a gente pode chamar de saúde espiritual.
Era perceptível que Jesus, enquanto jovem, enquanto menino, estava se desenvolvendo bem na sua relação com o Pai. Não somente como filho de José, como filho de Maria, mas como Pai, o Pai Celeste. E aí Lucas faz essa constatação aí do versículo 52. Ele crescia em sabedoria, em estatura, no favor de Deus e das pessoas, ou seja, diante de Deus, era perceptível aos olhos de todos que ele crescia, mas também havia um crescimento diante de Deus. Ele se desenvolvia como homem, como um jovem homem, de maneira que o seu aprofundamento na relação com Deus era perceptível. Todos ali, naquele momento em que se aproveitava também para discutir questões religiosas, na festa da Páscoa, eles se reuniam no templo e ali começavam a falar sobre a lei, sobre a Torá. Seria como se fosse uma espécie de estudo bíblico, escola bíblica dominical, ou um outro momento em que se falava a respeito da lei de Deus entre os religiosos e o povo. Mas esse é o fato. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, em outras versões, diante de Deus e dos homens. E aí, isso aponta para a saúde. Isso aponta para um desenvolvimento saudável. Quando eu e você nos descobrimos ou constatamos a nosso respeito de que estamos crescendo de maneira saudável. Eu cheguei bem, ainda muito novo, em determinada idade, constatei que o meu crescimento não poderia ser mais do que o que eu tenho de altura hoje, né? E aí, esses dias eu fui a Curitiba, fiquei de quarta até ontem, e aí quando eu cheguei em casa, e o João colou-se perto de mim, eu fui abraçar o João, e falei, você cresceu mais? Né? A impressão que eu tive foi que ele cresceu mais. E a gente vê isso com muito gosto, né? Inclusive porque ele ficava muito preocupado, não posso ficar do tamanho do meu pai. ele já até passou da mãe também, né? E a gente vê isso com alegria, e nisso a gente vê que as coisas estão acontecendo de maneira saudável. Isso é bonito, isso traz regozijo, alegria para o coração. E aqui, quando Lucas enfatiza esse crescimento de Jesus e o faz diante da certeza de que todos podiam ver o quanto e como Jesus se desenvolvia bem diante dos homens, mas também de Deus. Ele crescia em sabedoria, em graça, em estatura diante de Deus e dos homens. Então, se tem uma forma de, como discípulos de Jesus, a gente ter parâmetro, a gente ter informação que nos dê condição de balizar, de avaliar a nossa vida, através desse crescimento que é necessário. Eu estava conversando aqui antes da gente começar o culto com a Conceição, a dona Vandira e a Sônia, sobre a dificuldade que muitas vezes se tem de fazer afirmações que estão relacionadas a Jesus, mas com o seu lado humano. Não, Jesus era sábio porque era Deus. Jesus era inteligente porque era Deus. Jesus venceu as tentações porque era Deus. Então a gente sempre apresenta o argumento que, sem perceber, a gente coloca de lado a humanidade de Jesus. E o texto chama a atenção para o fato desse lado da humanidade de Jesus. Ele, enquanto homem, se desenvolveu. Ele aprendeu a respeito do Pai. Ele aprendeu a respeito das coisas do Pai Celeste. Ele se desenvolveu, ele aprendeu a respeito da palavra de Deus.
Não é porque ele era Deus que ele se tornou sabedor, é porque ele se desenvolveu como homem, como alguém que professava a fé naquele contexto do seu tempo. E as pessoas então, diante disso, constatavam: olha, é o filho de fulano, é o filho de José, é o filho de Maria. Todo mundo assim, boquiaberto com a sabedoria de Jesus. E aqui eu quero chamar a sua atenção nesse dia para o fato de que, se nós somos chamados para sermos parecidos com Jesus, somos chamados para imitar também Jesus nesse crescimento, nesse desenvolvimento que é tão necessário e que vai trazer saúde para as nossas vidas. E que pode trazer saúde, equilíbrio para a nossa vida enquanto comunidade e, consequentemente, também para aqueles que estão ali ao nosso redor. Também constatamos na nossa breve conversa antes do culto que existem pessoas que têm uma certa indisposição para com a fé cristã, justamente por falta desse crescimento equilibrado. As pessoas afirmam pertencerem àquela denominação, frequentam cultos, participam de reuniões, têm Bíblia debaixo do braço, cantam louvores, mas não é isso que dá a garantia de que, ao abrir a boca, o que vai ser expresso é a sabedoria de Deus. Ao se relacionar com outro, o que vai se perceber são os mandamentos de Deus na vida dessas pessoas. Muitas vezes a dificuldade que a gente tem para falar a respeito do Evangelho, falar a respeito da fé que professamos, é por conta de um crescimento desequilibrado nosso. As pessoas falam, e quem tem saúde fala a partir da sua saúde. E quem não é saudável fala a partir das suas incoerências. Porque é isso, quando a gente não cresce à semelhança de Jesus em graça, sabedoria diante de Deus e dos homens, o que a gente pode oferecer para os outros está muito longe daquilo que Deus está propondo. Por isso a necessidade de olhar para esse único versículo e, com temor no coração e obediência ao Senhor, dizer: Senhor, me ajuda a crescer em sabedoria como Jesus. Me ajuda a me desenvolver em estatura e graça como Jesus. Que aqueles que estão ao meu redor possam perceber Jesus em minha vida e que essa vida saudável, e eu não estou falando de vida perfeita, eu estou falando de uma vida que está num processo de maturação, ela está se desenvolvendo bem. Ninguém aqui é igual ao que era ano passado. Muita coisa está acontecendo agora que talvez na sua vida, há 2 anos atrás, não era assim. Isso tem a ver com maturidade. Você hoje consegue enxergar as coisas, prioridades, enfim, em determinadas situações você consegue agir de maneira mais assertiva como resultado desse processo de maturação. Ou seja, crescer é uma necessidade. Um pouquinho mais para frente nós vamos falar aqui sobre a importância disso, né? Nós vamos ter a assembleia no final do culto. Deixa eu só pegar um gancho aqui, que a grande temática vai ser sobre um ponto que a gente quer destacar, é sobre a membresia. Eu posso ser membro de igreja, mas não ter uma vida saudável. Eu posso participar de uma comunidade, mas não contribuir de maneira saudável para aquela comunidade. Por quê? Porque antes eu preciso ser discípulo, eu preciso imitar Jesus, eu preciso ser parecido com Jesus, eu preciso ter um olhar parecido com o de Jesus, eu preciso reproduzir com a minha vida, literalmente, a vida de Jesus. Daí a necessidade de crescer como Jesus, caminhar na direção de Jesus. O que Deus, quando nos chama para participar da sua família, a família
do Senhor, ela tem como modelo primogênito é Jesus. É para Ele que a gente deve olhar. É com Ele com quem devemos nos parecer. E aí eu destaco o fato de termos a necessidade de obter sabedoria do alto. Não é ter informação, não é ter ler livros, calhamaços de livros para obter informação. Mas a gente precisa dessa sabedoria. Sabedoria não é obter informação, mas é em saber como eu uso, por exemplo, a informação que eu tenho. Aí a gente precisa se perguntar, o que eu faço com a quantidade de sermões que eu ouço, enfim, tantas coisas que são feitas em nome de Deus e que eu tento assimilar para que aquilo de alguma maneira traga qualificação do Senhor, qualidade de vida do Senhor para a minha vida, né? Isso tem sido usado com sabedoria. O texto diz que Jesus está ali diante da Torá, com os homens versados na Torá, e a cada pergunta e a cada resposta era perceptível que Jesus era alguém que fazia progresso na sua fé. Ele precisou aprender, enquanto homem, como todos os homens, a discernir o seu conteúdo, ou conteúdo, melhor dizendo, da sua fé. E isso despertava o interesse, e isso fazia com que as pessoas olhassem para Jesus e se sentissem, digamos, maravilhados com a postura de Jesus. E é isso que eu e você devemos também despertar nos outros. Esse interesse. Mas para isso acontecer, a gente precisa crescer de maneira saudável. Quando a gente não tem nada de interessante, ou que desfaz a pessoa despertar, o olhar da pessoa para a gente é algo pejorativo, negativo, isso pode significar que nós não estamos nos desenvolvendo bem. Não estamos crescendo bem. Não estamos agindo com sabedoria diante das pessoas. Uma das coisas que a gente conversou aqui antes era: nunca entre numa conversa para vencer o debate. É isso que muitas vezes o crente quer fazer, ele quer sair com a razão. Acolha o que o outro disse. Tenta discernir o que o outro disse, mas não tenta impor ao outro aquilo que é dito a você, assimilado por você enquanto resultado da sua crença, da sua profissão de fé. Isso é sinal de sabedoria. Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de que você está fazendo progresso na fé que você professa. Agora, todas as vezes que você quer impor o outro alguma coisa, isso significa que você não entendeu qual é o processo. Você não vai despertar o interesse do outro porque você quer empurrar goela abaixo aquilo que você diz que é bom para você. Por isso a necessidade de crescer em sabedoria. Não é o saber humano que vai significar a garantia de que o que você tem a dizer será de fato ouvido pelo outro. Não, a gente precisa da sabedoria de Deus, bem como a gente constata que o próprio Jesus necessitou disso. E aqui eu e você somos chamados para imitá-lo. Busque crescer como Jesus, crescer na sabedoria de Deus. Uma igreja, uma comunidade que cresce na sabedoria de Deus, ela é capaz de fazer com que, a partir do olhar do outro, o despertar do outro seja não para cada um, mas para o próprio Deus que concede da sua sabedoria, para que a gente use isso de uma maneira que ele seja glorificado. E o texto também diz que Jesus crescia em estatura. Em estatura. Ele é enfático. Jesus tinha 12 anos. Jesus estava avançando. A gente podia ler o texto da seguinte forma: Jesus estava abrindo caminho.
ele estava se desenvolvendo. Ele estava passando por fases, e passou por fases de sua vida, como todos nós, e teve que lidar com tudo, como todo homem precisa fazer, em muitas das fases que ele vive. E muitas vezes, você já deve ter visto pessoas assim, ou talvez, espero que não, mas também já viveu de maneira que a determinada fase da sua vida te exige uma coisa e você vive como outra. Você já viu gente adulta, homens, mulheres, que têm determinada faixa etária, mas eles querem viver fora daquilo? O cara quer viver como um adolescente. A vida está exigindo que o cara agora pense como homem, ou como uma mulher, com maturidade, mas está vivendo de maneira infantilizada. Como se explica, né, esse momento, é síndrome de Peter Pan. O sujeito está numa fase da vida, e a vida está dizendo e cobrando, impondo e fazendo determinadas colocações, e aquela demanda exige dele respostas que ele não pode dar, apesar de ter aquela idade, ele não pode dar, porque ele vive como um menino. Ele não cresceu em estatura, em maturidade. Ele não cresceu. E é muito ruim, gente, ter que lidar com pessoas assim. É muito ruim. É muito ruim você olhar para o lado e, às vezes, até sabe, pessoa, gente boa, eu não estou aqui fazendo juízo de valor da pessoa, mas vendo como que a pessoa desperdiça a sua vida, vivendo de uma maneira que, assim, tinha que ser evitada. Passou essa fase. Passou. Eu sei que existem contextos, culturas de famílias diferentes, sistemas. Nós não somos uma ilha, nós somos resultado de um sistema, da nossa família, do ambiente em que nós participamos, trabalhamos. Então, uma série de situações. E às vezes nós, condicionados àquilo, aquela fala, aquela herança cultural, às vezes a gente acaba levando para frente situações que poderiam ser deixadas. A gente vai só repetindo determinados comportamentos, né? Isso aí a psicologia vai explicar. Mas onde é que eu quero chegar? A gente precisa aprender a lidar com essas questões e a crescer. E deixar para trás o que precisa ser deixado e fazer progresso para frente. E o texto diz que Jesus, então, crescia em estatura. Não apenas tinha saúde para o seu físico, mas a sua mente também estava se desenvolvendo bem. A cabeça dele estava funcionando bem. A vida espiritual de Jesus era exemplo. Aí você vai dizer, claro, ele era Deus, né? Era Deus. Não, ele, como homem, teve que aprender a ser o Messias. Como homem, ele teve que aprender a lidar com essas questões que teriam consequências eternas. Como homem, ele teve que aprender. A gente não tem dificuldade para falar, Jesus sabe o que é sofrimento porque ele sofreu e tal, então ele sabe o que você está sentindo. Quando é para isso, a gente trata o assunto bacana. Mas na hora que somos chamados à responsabilidade de responder na vida, conforme eu preguei na semana passada, desenvolvendo bem a sua salvação, a gente diz, mas aí ele era Deus. Ou seja, como se isso fosse desculpa para que ele fez aquilo por essa razão, nós não temos condição de fazer, porque não somos, em termos de natureza, não temos algo da natureza de Jesus divina. Não, o progresso que ele fez, o exemplo que ele deu foi todo enquanto homem. De maneira que eu e você somos chamados para imitá-lo e crescer em estatura diante de Deus e dos homens, como mulheres. Para que assim a nossa vida chamada cristã, ela agregue valor
a vida de outros. Vamos agregar qualidade de vida, vida do alto, vida de Deus à nossa vida, e consequentemente, à medida que a gente vai se tornando pessoas mais saudáveis na fé, vai ter uma igreja mais saudável, mais equilibrada, e os outros serão despertados para isso. Não porque você está simplesmente com a Bíblia debaixo do braço, ou não porque você deu uma carona a alguém, ai, poxa, esse louvor, né, é tão bonito, Deus pode usar tudo isso, mas não. É uma questão de postura, é uma questão de atitude, é uma questão de se tornar semelhante a Jesus. A Jesus. Então, Jesus crescia em sabedoria, em estatura, no favor de Deus e das pessoas. Crescia como tinha que ser. E aí a pergunta que nós precisamos fazer para os nossos corações nessa manhã: como é que eu olho, ao olhar para a sua vida, quando você olha para a sua vida, como você pode avaliar o seu momento, a sua existência hoje? Você tem feito avanço, está abrindo caminho, está caminhando na direção certa, está fazendo progresso naquilo que você chama de vida com Deus? Você, quando olha para a sua vida, você consegue enxergar que suas atitudes, elas têm mais relação com aquilo que você foi chamado para viver, ou ela é mais contraditória? Ela desdiz, existe essa palavra? Sim. Ela desdiz aquilo que você foi chamado para experimentar. Olha como que isso é importante. Como Jesus aprendeu, por exemplo, a se desenvolver enquanto homem, e homem de fé. E ele aprendeu, por exemplo, teve que aprender a questão da importância de vida piedosa. Você vai ler, por exemplo, em Lucas 5, verso 16, que Jesus se retirava em alguns momentos para ter sua vida com Deus, orava. Depois, em capítulo 6, verso 12, ele também sai para um monte a fim de orar e passa a noite ali orando. Em outro momento, é dito que Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Em outro momento, Jesus estava com Pedro, João, Tiago e subiu ao monte para orar. Em outro momento, Jesus estava orando em um determinado lugar. E nessa ocasião, de tanto perceberem a vida que Jesus tinha, os discípulos se aproximam de Jesus e: Senhor, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender. Olha como que Jesus, à medida que ele se desenvolveu, ele vai servindo de parâmetro, de modelo, e as pessoas vão se interessando a ponto de dizer: Senhor, nós queremos aprender a respeito disso também. Nós queremos viver da maneira como o Senhor vive também. Então, não é porque ele era Deus que essas coisas aconteceram. É porque, como homem, ele sabia da importância dessas coisas acontecerem para que a sua obra fosse levada à frente. E os outros foram percebendo isso e desejaram isso também. Então, quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente avalia a nossa existência, ela desperta o interesse dos outros? Não estou falando de exibicionismo. Ninguém tem que fazer coisas aqui para ser notado. Mas o que a gente aprende com Jesus é que à medida que a gente faz o que tem que ser feito, é notado e, consequentemente, Deus é glorificado. Lembra de Mateus, capítulo 5? Assim brilhe a vossa luz para que Deus, que está no céu, seja percebido em suas vidas pelos homens aqui na terra e assim ele seja glorificado. A gente precisa aprender a imitar Jesus e crescer em sabedoria e no favor de Deus, para a glória de Deus e para o bem dos homens. Então,
de novo pegando um ganchinho aqui para a reunião que a gente vai ter em seguida, quando você se enxerga como um membro de igreja, você se enxerga como alguém que está se desenvolvendo de maneira saudável? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Você sonha com essa igreja crescendo? E aí, quando a gente pensa em crescimento, pensa em números, né? Você sonha com esse lugar que você diz e afirma para si e também para outros que é um bom lugar para se estar, para participar, para conviver, para congregar, para existir. Você sonha em ver esse lugar se expandindo? Todo mundo sonha, gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse crescimento depende sim do seu crescimento enquanto discípulo de Jesus. Depende desse expandir dessa sua consciência de ser trabalhado o tempo todo no Evangelho. Passa por isso. Pessoas com quem você vai ter que lidar, pessoas com quem você se relaciona, pessoas que te buscam para um aconselhamento, pessoas que te buscam a fim de que você chore com ela, se alegre com ela. Se você não cresce na graça do Senhor, muito pouco do Senhor vai ser agregado na vida dessas pessoas. Então, o nosso desenvolvimento de maneira saudável, equilibrado, passa pelo nosso crescimento diante de Deus individualmente. Agora, quando a gente cresce individualmente no Senhor, como Jesus, em sabedoria, estatura e no favor de Deus, diante de Deus e das pessoas, quando isso acontece, os benefícios comunitários serão perceptíveis. Os sinais na comunidade serão perceptíveis. Então, a minha exortação, o meu conselho para cada um de nós nessa manhã é que você seja despertado e tenha interesse por esse crescimento. Tenha interesse em se desenvolver. Faça disso uma meta sua. Olhe e não se sinta confortável com a sua estagnação. Não, Deus vai fazer o que só Ele tem que fazer. E nós somos chamados para fazer aquilo que devemos fazer e fomos ordenados por Ele fazer. Fazer discípulos, pregar o Evangelho, socorrer, aconselhar, enfim, viver como Jesus viveu. Para isso, olhe para Jesus e busque crescer em sabedoria, em estatura, no favor de Deus, para a glória de Deus e para o benefício de tantas pessoas que Deus há de colocar em seu caminho. Amém?